Um português, um croata e um suíço estão dentro de uma ourivesaria, os três a segurar a porta perante uma turba enfurecida. No meio dos gritos, ouve-se a voz do Roberto, calma, mas assertiva. Deixem-nos falar. Ora, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um café com leite, por favor. Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Café com Leite. Estou com muito prazer aqui no Espoir Média. Agradeço desde já também ao Fred, que está na técnica. E queria apresentar os meus colegas aqui de painel, não é? Tenho aqui à minha direita... Panelistas? Se foi uma expressão que o Joca... Um neologismo criado pelo Joca. Uma pessoa que está num painel. Há dois meses atrás. Ok? Espero que vocês tenham compreendido o que é que ele está a falar. Joca, tudo bem contigo? Está tudo bem. Contente por estar aqui? Sim. Fã de Star Wars? Também. Ótimo. Ok. Do outro lado temos Roberto Marques. Roberto, fã do Senhor dos Anéis. Fã do Senhor dos Anéis. Eu sou fã das duas coisas, estou lixado aqui no meio. E eu, Samuel Cunha, com muito prazer, já sabem, sigam-nos nas nossas plataformas, no Instagram, no Facebook, também no YouTube, Spotify, Apple Podcast, basta procurar Café com Leite. E, sem mais demora, vamos passar para o nosso momento dos pingos de leite. Joca, vou-te dar a palavra para o primeiro pingo de leite. O que é que tu nos trazes hoje? Sim, eu trago, infelizmente, não trago um pingo de leite que seja muito, muito positivo, não é? Há uma situação que aconteceu em Inglaterra aqui há uns meses, que foi um caso de abusos sexuais na nossa igreja adventista. Na altura, talvez quem tenha estado fora não tenha ouvido muito acerca disso, mas quem estava lá realmente foi um tema que para nós adventistas se tornou extremamente importante. Na sociedade em geral, isto portanto houve uma reportagem de uma televisão, que é o Channel 4, que falou precisamente sobre uma situação que aconteceu dentro da igreja adventista durante vários anos, portanto com uma pessoa em específico, mas creio que até décadas. Isto, como é lógico, por enquanto é toda uma questão alegadamente, há procedimentos legais que estão a decorrer e não se pode falar muito sobre isso, mas eu gostava mais de falar sobre a reação, portanto aquilo que aconteceu em reação a isto, que no meu ponto de vista foi positivo. Portanto, aquilo que eu vi dentro das diversas estruturas da igreja, porque tenho estado em determinadas reuniões, convenções, formações, e de repente as pessoas estão a falar sobre este tópico importante, aquilo que no inglês se chama safeguarding, que no português se chama Prevenção, eventualmente, sim. Portanto, como prevenir que esta situação se repita, e é isso que eu acho positivo. Acho que ter conversas acerca destes temas complicados é importante e é positivo quando nós dizemos assim, ok, aconteceu qualquer coisa de errado, nós reconhecemos isso, o que é que podemos fazer para que não se repita? Quais são os passos que vamos dar? Para mim isso é algo extremamente positivo. Acho que em Inglaterra é uma conversa que estava à espera de acontecer há anos e que se calhar devia ter acontecido muito mais cedo. Noutras realidades, eu sei que nem sequer há essa possibilidade. Ou essa sensibilidade, que isto é uma conversa que tem de se ter e que se tem de tomar passos específicos para prevenir que situações destas venham a acontecer, não é? Muitas vezes há a ideia de que nós na igreja adventista está tudo bem, nós não temos esses problemas que até outras igrejas têm, e não é verdade. Nós também já falamos em alguns episódios sobre questões de poder, estruturas de poder dentro da igreja, e portanto tudo isso leva a que se criem determinadas situações que acabam por propenciar situações infelizes destas, não é? Por isso fica aqui o convite também para que se fale destes temas, para que se faça prevenção, para que se tente evitar que situações destas se repitam.
Obrigado, Joca, por trazer este tema sensível, mas que será melhor se nós normalizarmos a discussão dele. Roberto, como é que tu reages a esta notícia? Pronto, não me vou alongar muito, porque acho que o Joca também já disse o que era importante de dizer. Só se calhar realçar que muitas das vezes é só quando acontece tragédias destas que as pessoas depois estão predispostas a falar. E, infelizmente, claro que nós gostaríamos sempre que não fosse o caso, mas se calhar sou um bocadinho mais pessimista do que muitos, e acho que muitas das vezes é mesmo a única maneira de se abordar certos temas quando somos confrontados a uma catástrofe ou uma tragédia que às vezes pode ser proporções muito grandes. E pronto, não me vou alongar muito mais do que isto. Acho que a mensagem principal é aquela que o Joca disse: discutir, falar, tentarmos prevenir aquilo que pode ser prevenido, mas lá está, acrescentar que muitas das vezes é só mesmo quando a tragédia bate à porta é que nós depois temos a motivação necessária para mudar certas coisas. Não, eu acrescentaria apenas uma questão que é, muitas vezes, quando nós temos no management associado sentimentos como o medo, funciona mal, não é? Porque é óbvio que, imaginem, vocês estão numa administração e têm que resolver uma questão destas, ou então nem estou numa administração, estou numa igreja e tem uma coisa destas, não são aquelas coisas que nós sonhamos quando vamos estudar teologia resolver, não é? E muitas vezes não estamos propriamente preparados também. Sim, não temos a formação. É verdade, e não temos a formação e faltam-nos ensinar determinados tipos de métodos ou conhecimento das leis dos países que mudam. Há determinados países em que nós, como eclesiásticos, somos obrigados a reportar automaticamente. Há outros que, se o fizermos, estamos a quebrar o segredo profissional. Ou seja, é preciso que se tenham navegar isso. Exatamente, para fazer aquilo que Deus também nos chama a fazer em tais situações. Muito obrigado, Joca. Deixa só dizer que neste momento em que estamos a gravar, está a decorrer precisamente um simpósio, uma convenção para os oficiais de toda a igreja, de todas as estruturas da igreja, de todas as conferências e missões dentro da União Britânica, precisamente por causa disto, para darem o tipo de formação que acreditam que é preciso os pastores terem. Excelente. E eu acho, mais uma vez volto a dizer, acho que isso é extremamente positivo, e é algo que se calhar outras uniões, outras conferências deveriam também fazer. Não sei como é que são as leis em Portugal, já há alguns anos que não estou lá. Na Croácia não há leis, basicamente. É a lei da selva. Há leis, como é lógico, mas há uma... Para inspirar, não é? Sim, exatamente. Há a letra da lei e o espírito da lei. Exatamente. E por isso, falando de uma forma mais a sério, é importante que se dê a formação, que os pastores que nunca tiveram essa oportunidade durante os seus cursos de teologia possam ter qualquer ferramenta para utilizarem e para conseguirem lidar com estas situações e, sobretudo, preveni-las. Obrigado, Joca. Passamos agora para o pingo de leite do Roberto, e se calhar com uma nota um pouco mais ou talvez positiva. Ou talvez não. Talvez não. Vamos ver o ângulo. Eu quando pensei neste pingo de leite, aquilo que eu tinha até anotado é como fracassar em promover mudanças na igreja. Porque eu tive uma situação muito caricata aqui recentemente. Eu cheguei há pouco tempo à Suíça e... Já não é assim há tão pouco tempo quanto isso. Sabe, há alguns meses. Vão 6 meses quase. E então eu tive que lidar com uma situação em que havia bastante resistência da parte da igreja em se abrir um bocadinho os horizontes em relação a um tema específico, mas que o tema em si não é o mais importante, é mesmo esta noção de como promover ou fracassar em promover mudanças. E depois de um comitê de igreja em que batemos, discutimos, estive ali a fazer o trabalho de convencer e conseguir realmente agregar as pessoas para, ok, vamos tentar dar a oportunidade. A verdade é que depois, quando, apesar de termos tido essa abertura da parte do Conselho de Igreja, quando eu fui falar com a pessoa em si, isso é assim, então não quero. E eu fiquei, ok. Por um lado fiquei frustrado, porque ainda assim exigiu alguma energia da minha parte, mesmo na gestão, tipo gerir bem o comitê para que as pessoas pudessem ter um bocadinho de abertura de espírito e que pudessem dar margem suficiente para se tentar uma visão um bocadinho diferente. E depois foi um bocado de decepção também,
Porque lá está, muitas das vezes, quando nós queremos promover mudanças na igreja, só aceitamos se a mudança for total ou radical, e isso é contraprodutivo para aquilo que nós queremos. Muitas das vezes nós só vamos conseguir pequenas vitórias, mas temos que nos agarrar a essas pequenas vitórias, porque é a base sobre a qual depois, se calhar, mudanças maiores vão poder ser possíveis. E o que poderia ter sido uma ocasião para a igreja se abrir um bocado, não. Foi uma ocasião, porque depois, mais tarde, eu tive que informar o comitê. Olha, a pessoa não quis. Foi mais uma razão suplementar para a igreja continuar a acreditar que ela estava certa e que, afinal, aquilo que estava a ser proposto era uma má ideia. Como fracassar em promover mudanças nas igrejas? Muitas das vezes temos que aceitar as pequenas vitórias como elas são. Pequenas, mas são vitórias na mesma. E muitas das vezes, no zelo de querermos mudanças radicais e revolucionárias, estamos simplesmente a votarmos ao fracasso. Meu pingo de leite. Obrigado. Triste também, pelo menos para mim é triste. Tem esperança aí no meio, tem esperança aí no meio. Obrigado, Roberto. Joca. Sim, eu queria focar-me na esperança. Talvez esteja a minha perspectiva um bocadinho mais otimista, ou talvez até inocente. Mas eu acho que lá está, que é possível fazer essas mudanças, mas tem que ser a longo termo. Portanto, é um bocadinho aquilo que tu estás a dizer. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo que nós conseguimos dar com este grupo de pessoas ou com esta pessoa? É um bocadinho até quando nós estudamos com alguém, quando estudamos a Bíblia, preparar para o batismo. Não pode ser tudo de uma vez, não pode, não é? Quer dizer, tem que haver determinados passos. Há certos aspectos, há certas coisas que às vezes um corte radical é a única forma de dar uma volta à questão, mas a maior parte das vezes tem que ser com tempo, numa situação de relacionamentos de confiança. Portanto, se esses relacionamentos não existem, tudo se torna muito mais difícil, e passo a passo. É isso. Obrigado, Joca. Faz-me pensar aquilo que tu disseste, Roberto, um provérbio africano que diz: vai sozinho e irás mais rápido, vai com outros e irás mais longe. Aconteceu-me várias vezes no meu ministério. Como vocês sabem, a Suíça Latina é pequena, significa que mesmo Suíça depois... Latina, eu gosto Suíça Latina. É bonito, não é? É? Depois de saíres de uma igreja aqui na Suíça, tu vais visitá-la passados uns meses. Já não és mais pastor, mas toda a gente circula por todas as igrejas. Já viste um bocado o fenómeno, não é? Sim. Por isso tu não é como em determinados sítios que tu foste pastor em Ponta Delgada e depois vais para o continente, nunca mais vais ver esta igreja. Estás a ver? Tipo, aqui não. Então aconteceu-me várias vezes no meu ministério, que é, eu volto alguns meses depois de ter ido embora de uma igreja, ou uma igreja onde eu tinha sido pastor durante um tempo, e chego e vejo, espera aí, mas este móvel que a gente tinha comprado e colocado aqui já cá não está, porque o pastor já não está, então já o podemos pôr no lixo. Então há determinadas coisas que parece-me que às vezes forçar também que uma coisa avance por outros métodos que não sejam a democracia faz com que as mudanças não possam ser perenes. Nós conseguimos fazer essas mudanças pela força ou porque convencemos toda a gente e tal, mas se as pessoas não tiverem isso lá dentro, uma pessoa sai e as pessoas vão atrás e vão pôr tudo como estava. Agora, se um gajo também conseguir perder tempo e dar-se verdadeiramente para que as pessoas possam compreender uma nova visão e ir no sentido de uma nova visão, se calhar aí podemos construir algo mais para o futuro. É o que eu vejo, por exemplo, na questão da Wake. No outro dia estava a falar com um amigo evangélico, estava a explicar um pouco o conceito desta igreja que eu estou a implantar, e ele dizia-me, então, mas isso é diferente das outras igrejas adventistas? E eu, sim, é uma igreja que é totalmente diferente. Então significa que o teu projeto fez a igreja adventista alargar um pouco mais a visão de igreja. E eu nunca tinha pensado naquilo, eu fiquei assim a pensar, realmente... Lá estás tu, Samuel, sempre a puxar a eclesiologia da igreja adventista para outras... Eu gosto O geek eclesiológico. Eu gosto de eclesiologia e gosto de esticá-la. E isso é interessante, porque... a Wake não apareceu assim. A Wake é o resultado de anos e anos a insistir, a tentar que administradores ouvissem uma ideia e que agora apareceu e que não é certo que vá continuar, não se sabe o futuro. Ora bem. Queria deixar uma nota. Força. Um grande beijinho e abraço à igreja de Ponta Delgada e a todas as igrejas que eu fui pastor em Portugal. Guardo-as com muito carinho. Sim, ninguém estava a dizer mal de Ponta Delgada, atenção. Só de mim. Só de ti, sim.
Muito obrigado, amigos, por estes pingos de leite. Agora passo ao momento do meu pingo de leite, que tem a ver com a igreja que eu acabei de citar, a Wake Lausanne. Ano passado nós tivemos um grande prazer de termos alguém que chegou à Wake Lausanne que não frequentava a igreja há mais de 10 anos. Ou seja, ela, é uma rapariga, tinha deixado de frequentar aos 16 e tinha agora 30 anos e tinha voltado a uma igreja adventista depois deste hiato. O pai dela soube do projeto porque eu fui pregar a essa igreja e apresentei o projeto da igreja, falou com a filha disse, interessante, deixa-me ir lá ver, foi e esteve connosco durante um tempo. Mas aquilo que eu queria partilhar convosco é justamente uma história que não é de sucesso. Que é porque muitas vezes com a realidade das coisas é que a gente aprendemos mais do que com factos maquilhados. Ela veio, esteve connosco aproximadamente 3 meses de uma forma bastante frequente, participou, orou, cantou e um dia mandou uma mensagem a dizer, olha Samuel, era para dizer que eu não vou frequentar mais porque neste momento na minha vida tenho outras prioridades, sinto uma pressão interna de ir à Wake, isso deixa-me estressada e eu não quero ter pressões na minha vida, por isso não vou mais à igreja. Pressão interna de pessoas da comunidade? Foi exatamente a pergunta que eu lhe coloquei. Okay. Eu disse, um dos nossos grandes objetivos como igreja é justamente não ter esse tipo de pressões. Eu falhei contigo, alguém falhou contigo, o que se passou? Ela disse, não, é mesmo do meu caráter. Eu sou assim, sou uma pessoa que se mete pressão por coisas que de nada. Mas, então era pessoal mesmo. Sim. Mas se calhar até um trauma pode dos ser, tempos na igreja adventista. Pode ser do caráter dela. Mas porquê é que eu partilho isto? Eu partilho isto para vos dar um ângulo importante das implantações de igreja. A implantação de igreja não é solução a todos os problemas. Okay? Não é porque nós fazemos uma implantação de igreja que todos os jovens que tiveram algum tipo de problema ou incompatibilidade com uma igreja tradicional vão voltar para dentro. Mas é uma forma de nós dizermos, ok, tentamos. Neste caso é óbvio que doeu-me bastante na altura, até porque acho que era um ótimo elemento para a igreja, uma pessoa mesmo com uma vibe muito boa. Mas nós não podemos ter a ilusão de que os nossos métodos vão mudar as decisões e a independência de escolha de cada ser humano. Uma pessoa pode estar perante algo de maravilhoso e ainda assim dizer não me interessa, não gosto, não quero. Difícil, mas acho que é bastante importante. Não sei como é que vocês reagem, não sei quem gostaria de tomar a eu palavra. posso se calhar começar, se calhar não tanto o aspecto pessoal que tu transmitiste, mas se calhar essa introdução que tu fizeste, não é? Tipo, a tendência de apresentarmos só as coisas positivas de um projeto, que é uma coisa que acho que toda a gente tem dificuldade, não é? Nós gostamos sempre de apresentar as coisas positivas ou minimizar, ou então se calhar não dar tanto ênfase às coisas negativas. E acho que é importante as pessoas perceberem que o insucesso parcial ou completo vai sempre fazer parte de qualquer iniciativa, de qualquer projeto, isso faz parte. E eu acho que, lá está, tipo, se não me engano, acho que já tivemos uma conversa acerca disso. Nós nunca poderemos ter uma constatação real dos projetos ou das iniciativas que são tomadas se nós não tivermos essa coragem de assumir, que é extremamente difícil quando nós temos essa ligação pessoal com esse projeto. Por isso, de louvar isso, acho que é importante tu teres essa transparência, apesar de ser difícil. E gostava de ter a mesma capacidade de transparência se um dia chegar a minha hora também. Vais ter, porque tu és terra a terra. Mas eu acho... espera, mas então não tens tido durante este tempo todo connosco aqui no podcast. Agora é que a gente descobriu. Mas sabes que depois naquilo... Desculpa, Samuel. Lá está, tipo, quando tu tens uma ligação emocional com um projeto é sempre difícil de reconhecer, porque tu investiste muito e depois é sempre mais difícil de reconhecer... de resistir a essa tentação de mostrar da melhor forma possível aquilo que foi feito e justificar de alguma maneira, não é? Acho que é humano. Eu acho que nós podemos fazer uma coisa bem feita e não ter resultados. Sim. O ministério de Jeremias na Bíblia é isso. É uma pessoa que é enviada por Deus, que tem um ministério à altura do que lhe é pedido, não tem assim muitos resultados. Claro que isto pode ser o slogan perfeito para justificar qualquer projeto. Sim. Não é como Jeremias. Tipo, sim, claro. Mas... é importante
tentar ter um olhar realista sobre as coisas. Mas sabes que mesmo nesse aspecto, a maior parte das pessoas que vão de alguma maneira tentar justificar um projeto a qualquer preço, muito dificilmente vão reconhecer os pontos negativos. Sim. Ou vão tentar sempre minimizá-los. Transformá-los em pontos positivos. Aí é que eu faço a diferença, por exemplo, entre aquilo que tu estavas a fazer e o que essas pessoas poderiam fazer é essa. Uma coisa é tu reconheceres a parte negativa, não é? Apresentares os dados de uma forma mais objetiva possível e mesmo assim, apesar disso, não quer dizer que não haja coisas positivas também. Claro. Outra coisa é tentar justificar um projeto por causa do ego pessoal a qualquer preço. Obrigado, Roberto. Joca. Eu queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que não considero isto um insucesso. Porque estou plenamente consciente de que isto provavelmente não é o fim da história. E se for, ok, tudo bem. Estás a falar da história desta jovem. Desta jovem. Bonito, não? Mas não acho que seja um insucesso. Portanto, não gosto muito desta terminologia de sucesso ou insucesso, porque ela vem, ou porque deixou de vir, ou porque... portanto, até porque se ela se colocava se ele estava nesse dilema é porque lhe dizia alguma coisa. Claro. Se não lhe dissesse nada, sim. E acho que não teria tido essa reação. Também é, e posso ser eu a tentar mascarar as coisas, mascarar os erros de Samuel, mas acho que até isso é positivo, o facto de que lá está, de que ela teve essa ligação, ok, sentia a pressão, não é algo que ela consiga lidar ou queira lidar neste momento na sua vida, tudo bem, mas essa ligação estava lá de alguma forma e, portanto, sucesso ou insucesso baseado apenas no facto de alguém vir ou não vir, eu percebo que muitas vezes é a única forma que temos de verificar algo. Não é o último capítulo da história dela. Mas não é o último capítulo, não é? E depois, aquilo que eu queria dizer de seguida é, mesmo que seja o último capítulo, eu vou dizer algo que pode ser eventualmente um bocado polémico como pastor, mas de certeza que temos ouvintes que se calhar estiveram na igreja adventista, não estão, ou estão a meio gás, ou nunca estiver, ou estão a pensar a voltar, e eu acho que é importante às vezes nós também como pastores dizer que não há problema disso acontecer. Não há problema. Não é por alguém vir, como é lógico, eu gosto de ver a minha igreja cheia, gosto de pregar para uma igreja cheia, não uma igreja vazia, mas eu tento não pensar no facto de as pessoas estarem lá ou não estarem como uma questão de sucesso ou insucesso, e acho que há determinadas situações em que se calhar o que é preferível fazer é não vir à igreja. Para determinadas pessoas, em determinados contextos, em determinadas situações, se calhar vir à igreja vai trazer ou uma pressão, ou vai trazer problemas com outras pessoas, ou vai trazer conflitos, ou vai reavivar traumas que ela já ou vai reavivar traumas. Às vezes, se calhar é preferível não vir, ou não vir durante algum tempo. É se calhar um passo que é importante dar em algumas das nossas jornadas individuais. E acho que é preciso nós também temos isso em mente, não pôr sempre a pressão, e para aqueles que são eventualmente pais de adolescentes, de jovens adultos que deixaram de vir, às vezes não pôr essa pressão, porque lá está, depois cria questões como a questão que esta jovem estava a lidar. Obrigado, Joca. Obrigado a vocês pelos vossos comentários. Foram os pingos de leite. E agora vamos passar para a tão esperada moagem do grão. Hoje eu trago-vos um assunto que é a consequência de uma conversa que eu tive com um dos ouvintes. E aproveito para relembrar, vocês deixem mensagens, entrem em contacto connosco, nós estamos sempre disponíveis para abordar temas diferentes. E que vão ao encontro das vossas preocupações, por isso não hesitem. E como eu estava a dizer, este tema foi um bocado consequência disso, e eu queria entrar em diálogo com o Joca, com o Samuel, acerca de como é que nós na igreja lidamos com o assunto das joias, que é um tema que causa sempre extremamente consensual.
extremamente consensual. E lá está, tipo, é tentarmos perceber como a interseção entre a parte cultural, a parte bíblica, a parte da igreja e como é que nós podemos negociar isso tudo. Para já eu queria fazer uma pequena introdução acerca de como é que as joias são apresentadas no ponto de vista bíblico, que é a base da nossa reflexão também. E a verdade é que as joias são apresentadas de uma forma multifacetada na Bíblia. São apresentados como ornamentos, como moeda de troca, como símbolo de status social e riqueza, símbolo de poder e autoridade. Por vezes desempenham também funções religiosas. E então, aquilo que nós podemos retirar é que, de uma forma geral, tanto o Antigo como o Novo Testamento reconhecem a utilização das joias, quer dizer, tipo, constatam que existe joias, que já não é mau, ok, faz parte, mas que têm uma atitude bastante ambígua sobre qual é que deve ser o papel nas joias do cristão. E se calhar algumas pessoas vão começar a arregalar os olhos comigo a dizer isto. Mas a verdade é essa, nós não temos nenhum texto que claramente proíba ou encoraje o porte de joias. Nós temos, às vezes, são textos que mencionam essas joias de uma forma ou outra. Já vamos falar dos textos de Paulo. Existe um texto, sobretudo no Antigo Testamento, que é em Êxodo, Êxodo 33, 1 a 6, em que na parte final diz que depois do encontro de Deus com os israelitas no Monte Horebe, os israelitas deixaram de usar as suas joias, e há alguns teólogos, nomeadamente adventistas, que dizem, ok, isto mostra claramente que o não porte de joias tornou-se como a regra para os israelitas, o que é longe de ser verdade. Para já, porque nós temos textos mais tardios, por exemplo, os profetas, em que vão constatar o porte de joias, e não temos nenhuma, mais uma vez, condenação clara dessa utilização das joias. Nós temos depois também os achados arqueológicos que nos mostram que os israelitas tinham joias, usavam joias, de forma geral. Então, nós temos aqui uma grande ambiguidade ao nível do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus está em silêncio em relação a essa questão. É uma questão que ele simplesmente não aborda. Nós sabemos que, de um ponto de vista cultural, havia a utilização de joias. As joias faziam parte da realidade e da vida dos judeus no Novo Testamento. E depois chegamos então aos textos de Paulo, que são aqueles que causam e que são usados de forma mais frequente, como, ok, nós aqui temos claramente um mandamento de Deus a dizer que um cristão que é sério no seu relacionamento com Deus não deve usar joias. E nós temos o mesmo problema em relação a Ellen White, nomeadamente, e mesmo de uma forma um bocadinho mais geral, à realidade adventista. Nós temos situações muito fortes de Ellen White em relação àquilo que, a forma como um jovem adventista, uma pessoa adventista deve se apresentar publicamente. Eu gostava, se calhar, de citar um pequeno texto. Eu vou passar a citar: Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 511. Deus convida os jovens a renunciarem a ornamentos e artigos de vestuário desnecessários, mesmo quando quase nada custem, e a depositar essa quantia na caixa de caridade. A caixa das ofertas, para quem não percebeu. Ele apela também às pessoas de mais idade que se detenham quando estão examinando um relógio, uma corrente de ouro ou um artigo caro de mobiliário, e façam a si mesmos a pergunta: seria correto gastar tão grande soma em algo que não necessitamos, ou quando um artigo mais barato serve igualmente para o mesmo fim? Negando-se a si mesmos, exaltando a cruz de Jesus, que por amor de vocês se fez pobre, podem fazer muito para aliviar os sofrimentos dos pobres entre vós, e assim imitar o seu exemplo, o exemplo do seu Senhor e Mestre, receberão a sua aprovação e a sua bênção. E porquê é que é ambíguo? Porque, é verdade, temos uma afirmação de Ellen White que parece ser bastante taxativa em relação a isso, mas temos outros casos. Por exemplo, eu vou mencionar a carta 32A de 1891, parágrafo 7 de Ellen White, em que ela está a escrever, e ela diz o seguinte: a irmã Kerr levou-me para a sua sala de estar e abriu uma caixa de lenços e afins para o pescoço e perguntou-me para aceitar aquela caixa inteira. O seu marido é comerciante em Honolulu e, embora não seja crente, é um homem muito generoso.
ela também me presenteou com 3,5 metros de seda, custando $3 o metro, com o qual eu faria um casaco. Percebi que ela estava muito interessada em que eu tivesse isto, e eu não podia recusar sem a desiludir muito. Era uma bela seda que tinha sobrado de um vestido que ela tinha feito. Deu-me também um lenço de seda e uma pregadeira de $10 feito de pedras brancas, muito simples e prático. Pensei que não conseguiria aceitar isto, mas ela pareceu tão triste que finalmente aceitei e usei-o desde então, pois é prático e elegante, sem ser chamativo. Só para vocês terem uma ideia, uma pregadeira de $10, que é mais ou menos uma coisa parecida com brocha, um alfinete para segurar às vezes a roupa, os casacos ou lenços ou qualquer coisa assim do género. $10 é cerca de $230 atuais. Estamos a falar de uma joia que custaria entre 200 a 300 euros. Hoje em dia, não é? Não é propriamente uma coisa barata. Então, mais uma vez, parece que por um lado nós temos frases muito taxativas da parte de Ellen White, se calhar mais do que até a Bíblia. Como eu disse, a Bíblia é muito mais ambígua em relação a isso. Temos uma frase bastante forte da parte de Ellen White, mas temos também um comportamento e uma atitude que é diferente e que abre a possibilidade do uso de joias. E a Igreja Adventista, acredito que está numa situação difícil, nesse caso, porque nós temos supostamente uma ética que nos diz que não, um bom adventista não usa joias, e por outro lado parece que temos não só poucos argumentos bíblicos para reforçar essa posição, como também na nossa história, inclusive na história da Ellen White, temos poucos argumentos para sermos demasiado intransigentes nesse aspecto. Então aquilo que eu queria sobretudo era começar por vos perguntar quais são os argumentos que acreditam, quais são os argumentos mais fortes, tanto a favor como contra o porte de joias, ou então pelo menos a possibilidade de deixar a escolha a cada pessoa. Eu se calhar ia começar contigo, Samuel. Estou-te a ver a escrever, por isso de certeza que deves ter algumas coisas interessantes para dizer. Quando eu escrevo, eu estou a perturbar os meus colegas de painel. Não. mas sobretudo então a questão, quais são os pontos principais que vocês acham que são a favor ou contra uma interdição do porte de joias como ética adventista? Bom, para começar eu gostava de dizer que eu não vejo nenhum ponto de interdição. Ok. Mas então para ti a interdição é uma coisa que se devia descartar? Completamente. Eu acho que aquilo que aconteceu com a Igreja Adventista, eu vou contar aqui uma metáfora para as pessoas conseguirem perceber, que é, imaginem que eu estou em Portugal e digo perante câmaras, perante multidões, o Futebol Clube Porto é o maior clube do mundo. Ok? Talvez da rua. Talvez da nossa rua. Do mundo. Eu digo que é do mundo. Só que eu disse isso ingenuamente sem conhecer outros clubes. Só conhecendo os clubes da cidade do Porto. E um dia deparo-me que existe um Real Madrid e quando me deparo perante um Real Madrid tenho uma escolha. Ou continuo a afirmar a mesma coisa para me manter coerente àquilo que eu disse no início, ou admito que errei em relação àquilo que eu disse e mudo de perspectiva e digo que o maior clube do mundo é o Real Madrid. Penso que terei mais pessoas a estarem comigo nessa decisão. Eu acho que o que aconteceu com a Igreja Adventista é algo parecido com isto, no sentido em que é muito mais simplificado, como eu estou a dizer, porque é só uma pessoa, numa situação, num contexto. Nós vemos isso como instituição ao longo de anos e anos, ao longo de diferentes administrações e ao longo de uma igreja que é mundial. É uma coisa muito mais complexa. Mas eu acho que se começou a defender uma coisa inicialmente com um ótimo objetivo, com um princípio que eu acredito que é cristão por trás, que é de não ostentação, de ter uma vida mais simples, e depois, com o avançar das coisas, com a aplicação do conceito na vida prática das pessoas, começou-se a ver muito mais prática e não houve coragem de correr atrás e dizer, não, calma, já não estava a dizer que isso era proibido. Eu não sei se este fenómeno ainda existe em Portugal, Roberto e João, que vocês estiveram lá, estiveram no corpo pastoral, mas eu lembro-me de um tempo em Portugal que até existiam alguns pastores que não usavam aliança. Isso era uma forma, uma altura eu ouvi quando vivia em Portugal, que era para dar o exemplo. Quanto que no contexto português estar casado e não usar aliança dá um exemplo pior do que usar aliança, porque dá a sensação que estás a tentar esconder algum tipo de coisa. Por isso, para mim, eu parto deste pressuposto. Agora, vamos esquecer este pressuposto e vamos analisar apenas quais são os pontos positivos e negativos.
Eu acho que, como ponto positivo, tem o facto de colocar a pessoa num sentido de uma reflexão. Ou seja, se efetivamente o problema é usar joias, qual é o problema da joia em si? É o ornamento, é o preço, é o valor. Aquilo que nos dá a sensação nos textos de Ellen White é o valor que tem. A prova é que no texto que tu leste, Ellen White fala também de mobiliário, fala de relógios, fala de coisas que são potencialmente caras. Hoje em dia, os ornamentos são caros, depende da pessoa, depende do estatuto social. Há pessoas que podem usar brincos caríssimos e podem usar colares caríssimos e anéis caríssimos. E depois tens a maior parte das pessoas que compra os seus ornamentos na Parfois e que são feitos de plástico e de metais não preciosos. São coisas diferentes. E aquilo que acaba por acontecer, por isso é uma incoerência. Mas vou falar disso mais à frente. Por isso é o primeiro detalhe positivo. O segundo detalhe positivo, e já ouvi muitas pessoas fazerem esta comparação, é uma espécie de distinção entre... Atenção, estou a citar. Distinção de povo de Deus e povo que não é de Deus. Lembro-me perfeitamente de viver em Portugal, estar no metro e olhar para uma rapariga que me parecia bonita, sejamos honestos, e pensar, eu acho que já a vi num acampamento. E nisto, automaticamente, olhar para as orelhas. Ok, não vi. Porque tem as orelhas furadas, então... Que às vezes pode não ser... Na altura era... Na altura era a lei mesmo. Hoje em dia, e eu digo sem problemas, graças a Deus... Eu estou a dizer isto porque até tens pessoas sem um histórico adventista que se batizam. Sim, não é só o ter furado, é o facto de ter brincos, não é? Houve muitos pastores que compararam esta questão que eu acabei de citar com as orlas do povo de Deus. No Antigo Testamento vemos nas leis mosaicas que Deus, através de Moisés, vai dizer para eles cozerem orlas nos seus vestidos, e isso fazia uma distinção clara entre a indumentária do povo de Deus e dos outros povos, porque eles não tinham as orlas. Aliás, nós acreditamos que automaticamente a samaritana sabia que Jesus era judeu por causa dessas características. Olhando para a roupa, ok, é judeu, tipo, tens orlas, eu não tenho, sou samaritana, ok? Tudo isto que eu acabei de dizer são coisas que não são obrigatórias, são coisas que são bonitas, que têm o seu valor, mas que não devem em nenhum lugar ser obrigatórias. E eu acho que o sítio onde a gente acabou por pecar, em termos adventistas, é que transformamos sugestões de vida, conselhos de vida, orientações em leis. Tipicamente nos anos 80, 90, início dos anos 2000, não sei como é que é hoje em Portugal, na Suíça não é assim de todo, tens brincos, tens colares, tens pulseiras, tens que os tirar, se não os fizeres não te podes batizar. Não sei se continua assim, mas era mesmo uma condição, quando que não faz parte das doutrinas adventistas a questão das joias. Não há uma doutrina adventista que tenha lá marcado isso. Samuel, mas tens uma aula de igreja. Está bom, mas nas doutrinas, que é aquilo que é lido e que nós aceitamos para nos batizarmos, que é o compromisso. Exatamente, não está escrito, o que me parece bastante aberrante de fazer disso uma condição de aceitação ou não para o batismo, já por não falar de que o batismo não pertence à igreja adventista, pertence a Deus. Estou a ser muito duro ou posso continuar? Podes continuar. Ok. A última coisa que eu queria dizer é a questão da coerência, que é, o princípio é uma questão de modéstia. Ou seja, de que de uma certa forma, lembra-se do que o texto não é de que o Roberto teve a ler, que nós possamos não gastar dinheiro nessas coisas para partilharmos o dinheiro que temos com pessoas que não têm. Esse é o princípio. Mas se eu não gasto o meu dinheiro em joias, mas gasto num carro novo, ou num leasing, ou em roupa cara, ou numas férias, ou em comida, ou no lugar anual para o Estado do Dragão, isso tudo, tirando o lugar anual, isso não é mau, mas isso tudo não está aí contra a ideia de modéstia cristã. De forma igual, porque não tem a ver com o ornamento em si, segundo Ellen White, não tem a ver com a gestão que um cristão faz do dinheiro que tem. Então acaba por ser incoerente, quer dizer, tipicamente as mulheres não podem, lá também temos assim um cheiro de patriarcado teológico na ideia, mas se eu quiser comprar um carro de 60 mil euros ou de 100 mil euros, não há problema nenhum, até posso ser ancião de igreja, ninguém vai meter o travão, até vão dizer, que fixe, um membro com dinheiro que entra na igreja, já não há problema. Mas se for pulseiras de plástico, já não sei, cheira-me assim uma grande incoerência. Obrigado. Joca, o que é que tu achas? Quais são os argumentos
que tu encontras que são se calhar os mais fortes, seja para, no caso de tu achares que existe realmente uma ética cristã associada ao porte ou não de joias, ou então que contra que realmente mostram que se calhar é um bocadinho incoerente esta posição, do ponto de vista bíblico e... Eu estou muito do lado do Samuel nesta abordagem. Apesar de eu o Futebol do Porto é o maior clube do mundo? Não, a questão do lugar anual está dependente do estádio. Do estádio é que se compra o lugar anual. E creio que o Roberto concordaria comigo. Não qual é o estádio, mas que não é necessariamente um. Mas acho que se calhar é uma questão que vai um bocadinho mais longe, que é: eu não tenho qualquer tipo de problema com alguém que, por exemplo, que tem um bom carro ou que gasta dinheiro num lugar anual ou o que quer que seja. Depende do clube, não é? Depende do clube. Mas qual é a atitude que a pessoa tem perante isso? É uma atitude de ok, eu tenho aqui um excelente carro, eu tenho um excelente lugar anual, eu tenho um excelente telemóvel, um excelente relógio. É uma questão de tentar mostrar a outros. Para mim, isso é que vai contra a modéstia cristã. E como é lógico, nós também podemos falar da questão do dinheiro e às estruturas de poder que estão ligadas ao dinheiro. Portanto, há toda uma série de questões que estão ligadas a esse aspecto. Mas para mim é mais uma questão de atitude necessariamente do que realmente de demonstrações externas do que quer que seja. Que nós normalmente, quando falamos de joias, há aqui uma questão ligada ao género, como Samuel referiu. Nós normalmente, quando falamos de joias, não estamos a falar de pessoas como eu, Samuel e o Roberto, normalmente estamos a falar de mulheres. E depois eu, Samuel e o Roberto podemos comprar uma gravata de 200 euros e ir pregar no sábado de manhã. Não sei se vocês na Suíça, eu sei que o Roberto tem em Portugal, se calhar tu eras obrigado a usar, não sei se continuas a usar ou não, mas no caso de usar, se calhar vais pregar no sábado de manhã e toda a gente diz: epá, o pastor hoje veio com gravata. Para mim, onde é que está a coerência? Okay? Mas é verdade que, por exemplo, nos textos de Paulo e Pedro, não é, que mencionam isso, porque só para referência de quem está a ouvir, nós temos sobretudo dois textos do Novo Testamento: 1 de Pedro 3, 1 a 4 e 1 de Timóteo 2, 9 a 10, são os textos principais que são usados. Eles visam diretamente as mulheres também, não é uma coisa que é mencionada de forma geral. Tenham cuidado, tipo, e podemos imaginar, ok, mesmo que se aplique mais às mulheres, os homens também estão incluídos. Não, claramente são as mulheres que estão a ser aqui referenciadas. Será que também não é um bocado devido a essa leitura destes textos bíblicos? Ok, porque os textos bíblicos abordam diretamente as mulheres mais do que os homens também. Talvez seja, mas eu acho que no fundo... Claro que a reflexão depois deve ser alargada, não é? Aquilo que há mais em comum, me parece, entre o texto da Bíblia e a forma como nós normalmente abordamos esta questão da Igreja Adventista é a questão do patriarcado, é a questão as questões de género que ainda continuam. Há certos padrões, há certos standards para uma mulher que muitas vezes não se aplicam aos homens, ou que nós não aplicamos, não é? Portanto, nesse capítulo, dentro da nossa igreja, sobretudo, nas nossas comunidades, há essa desigualdade em termos de experiências entre homens e mulheres, não é? Agora, só para voltar à questão da proibição, para mim, eu, como sempre tento fazer, a Bíblia é aquilo que eu me baseio. Estes textos parecem, sobretudo os de Paulo, parecem que há questões culturais, eventualmente específicas até das comunidades às quais as epístolas estão a ser endereçadas, que me parece que estão mais na gênese daquilo que Paulo diz aqui do que necessariamente uma proibição para todos. Generalizada, não é? E por isso, para mim, não vejo propriamente uma questão de proibição. E sei que no mundo adventista, e tendo estado em diversos países, sei que isto é uma questão cultural. Em Portugal é extremamente importante que não se usem joias. Na Croácia, curiosamente, não é importante. Nós tínhamos pessoas que tinham brincos, que utilizavam joias quando vinham à igreja, ao sábado de manhã. Em Inglaterra,
depende das igrejas, mas é uma questão cultural. Para mim é uma questão cultural. Eu acho que, se calhar, só para também dar uma pequena chega acerca do que é que eu acho de uma forma geral, eu acho que, historicamente, acho que a importância que nós damos a este assunto é muito herdado do movimento puritanista da Inglaterra, que depois chegou aos Estados Unidos e que depois influenciou a Igreja Adventista. E é interessante porque toca um bocadinho naquilo que vocês disseram. Os puritanos eram conhecidos por não ter adornos exteriores, vestiam-se de preto, com aquelas roupa muito fechada, preta e branco. O Ellen White 2.0. Mas, interessantemente, e isto é que se calhar às vezes escapa assim um bocadinho pelos pingos da chuva, é que muitas das vezes a indumentária que eles tinham era mais cara do que a indumentária de outras pessoas que se calhar eram mais vistosos, mas que eram mais fracas ou mais baratas. E é importante reforçar que na reflexão da Ellen White, pelo menos para ela, era a questão sobretudo financeira que era fundamental. E lá está, tipo, é a maneira como nós contornamos, às vezes, questões para tentar encontrar uma solução mais própria, mas que responde, tipo, que mantenha o mesmo problema, não é? A ética protestante foi muito contra o exibicionismo católico, então foi aí que o movimento puritanismo também teve como herança, não é? Mas a maneira que eles contornavam era, a não ser que seja uma coisa útil. Se for uma coisa útil, então já não é adorno, porque tem uma utilidade. Sim. Por isso que aqui em Genebra houve tanto ênfase nos relógios, porque tinha uma função prática, mas que depois começou a ter uma função de estatuto também, porque, ok, tens um Philippe Patek, não tens o... E é realmente algo que eu acho que esse é que é o cerne da questão. Para lá do adorno exterior, será que na tua vivência tu és uma pessoa humilde, és uma pessoa que não se coloca sempre acima dos outros? Essa é que eu acho que é a real problemática que deve ser debatida entre nós. Deixa-me só dizer que há também um aspecto nos textos de Ellen White que tu leste, que é interessante, que é aquela compreensão de que para tu teres o Philippe Patek ou Patek Philippe ou para não teres sou suíço o suficiente, Rolex, ou para teres o Rolex, que eu sei que Samuel tinha quando estava lá a trabalhar. O Rolex é muito caro. Para tu teres isso, o que é que tu deixaste de contribuir? Sim. Não é? Portanto, faz quase lembrar aquela cena do filme da lista de Schindler, em que ele pegava no anel e dizia: isto podiam ser mais 2 pessoas, ou podia não sei o quê, não é? Este carro podia ser mais 10. Portanto, parece-me que há um bocadinho neste texto há esse elemento também, e eu concordo contigo em relação ao background religioso que alguns dos que alimentam isso. Portanto, é claro, vocês podem ver isso hoje em dia nos Amish, nos Menonitas, nos Quakers, em todas estas denominações cristãs que surgiram mais ou menos naquele período. Há esta ideia da modéstia no vestir, não é? E por isso dá-nos também uma pista de que há qualquer coisa aqui que está ligada com a interpretação que os adventistas, que os nossos pioneiros adventistas fizeram de toda esta questão relacionada com as joias e outras questões também. E depois havia mais 2 aspectos que eu queria salientar, e para mim é aquele que se calhar um dos mais importantes, é o facto de Jesus não falar acerca do assunto. O que para mim é muito importante para, será que eu faço disto uma regra de fé ou não? Será que eu faço disto algo que deve ultrapassar contextos culturais ou não? É o facto de Jesus ter falado de que vocês têm que amar os outros, mas nunca disse vocês não podem usar joias, não é? E para mim é um elemento que é muito, muito, muito importante. E depois há um outro aspecto que é uma falha hermenêutica também na forma como este tema tem sido abordado, sobretudo por teólogos e professores de teologia adventistas, que é, em certa medida, eles não são honestos na forma como abordam a questão. Porquê? Eu peguei num livro adventista na preparação deste podcast e eu tentei ver, onde é que se encontra aqui um dos elementos fundamentais para que isto tenha sentido.
E um dos elementos fundamentais era aquele texto que eu mencionei em Êxodo, em que diz que depois do Monte Horebe eles deixaram de usar as joias, porque na forma como o argumento estava construído por esse teólogo adventista, que eu não vou dizer o nome por respeito, o argumento como ele estava construído dependia muito sobre isto era um hábito israelita. Podia haver falhas, porque nem todas as pessoas vão seguir esta ética, mas isto foi estabelecido como algo a ser respeitado e fazendo parte da identidade israelita. E a partir do momento que tu estabeleces isso, é mais fácil de dizer porque é que os profetas nunca disseram nada óbvio contra isso, porque não era preciso, já toda a gente sabia que era, eles não andavam sempre a dizer, vocês não precisam comer, não podem comer porco, por exemplo, não é? Se a partir do momento que é uma questão identitária, já não é preciso estar sempre a reforçar isso, porque toda a gente já sabe que é uma coisa que tem que ser feita. E explica, em certa maneira, o silêncio de Jesus também. Porque, mais uma vez, Jesus nunca foi andar a dizer todos os detalhes daquilo que a Torá dizia, porque, ok, já faz parte da identidade, eles já perceberam isto. Mesmo que às vezes eles não cumpram, eles sabem que isto é uma coisa que deve ser respeitada. Então eu, pelo menos na minha análise, eu vi que este era um ponto muito importante, que o autor também dava muito ênfase, e ele tinha uma pequena citação, porque ele assumia isso como um dado adquirido. Ok, este texto está a dizer isto, então quer dizer que isto era a ética cristã, a ética dos israelitas, e ele tinha algumas referências a alguns autores, de outros especialistas não adventistas. Ok, se houver outras pessoas que também chegam à mesma conclusão, baseados com outros textos bíblicos e tudo mais, ok, então reforça o ponto que ele está aqui a defender. E a verdade é que quando eu fui verificar essas fontes, ambas as fontes faziam exatamente a mesma coisa, tipo, davam como dado adquirido. Ok, o texto está a dizer que a partir daqui eles começaram a não usar joias, então quer dizer que a ética deles era esta e que a identidade deles era esta também. Não terá sido porque gastaram as joias todas no bezerro de ouro? Talvez. Se foi por causa que deixaram de usar, não é? E depois então, estás a ver, tipo, mesmo do ponto de vista da argumentação que nós usamos, ela é fraca. E a verdade é que ela é fraca porque não há muito por onde se usar. Então isso limita muito naquilo que nós podemos falar ou fazer acerca deste assunto. Então, mesmo do ponto de vista de argumentação, é algo que não tem assim muitas pernas para andar. E mais uma vez, para mim, o ponto-chave, mais uma vez, apesar de tudo o que nós mencionámos, é isto, tipo, é uma questão que Jesus passa completamente ao lado. Por muito que eu dê valor àquilo que Paulo e Pedro são como apóstolos, tudo aquilo que eles, as referências, mesmo do ponto de vista bíblico que eles são, mesmo assim eu acho que é muito relevante o facto de Jesus não ter mencionado isso. Samuel, estavas a mencionar, a brincar a questão do bezerro, não é? Mas, falando um bocadinho mais a sério, eu mencionei há bocadinho que havia determinadas questões culturais que me parecem estar mais em foco aqui nestes textos nas epístolas do que necessariamente uma proibição genérica, que são questões relacionadas precisamente com a idolatria. Portanto, havia uma ligação... Ou poderia haver... Porque nós tínhamos que ter as joias para ter a certeza disso, não é? Pronto, mas poderia haver uma ligação entre as joias e determinados deuses, determinadas... como é que se diz? Determinados cultos. E é verdade, como eu mencionei, que as joias estavam associadas aos cultos, a funções religiosas também. Agora, quando nós vemos que em Israel há uso de joias, não necessariamente, e não são apresentados necessariamente como uma coisa negativa ou como um sinal de que o povo de Israel estava a apostatar, né? Percebemos que se calhar o problema não são as joias em si, mas é que tipo de joias é que estão a ser usadas em que momentos. Faz sentido para mim que nesse contexto, um povo que está a sair de uma idolatria, ou melhor, de um sistema pagão e entrar num sistema, criar um novo sistema religioso monoteísta, que deixe as joias, ok? Mas não é uma proibição para mim. Não é, estás a falar em relação a este texto de Êxodo, não é? Estou a falar em relação ao texto de Êxodo. Do Monte Horebe, não é? Nesse momento eles deixaram e depois, quando chegaram na matéria, fizeram as joias daquilo que... As deles. Também há outro elemento neste texto específico de Êxodo 33, se não me engano, acho que é isso a referência, que é também a parte de que muitas das vezes retirar aderentes é uma demonstração de tristeza.
E acho que um dos elementos interessantes neste texto é esse também, tipo, porque, pronto, sem estar a entrar em grandes detalhes, em vários momentos a única forma que nós tínhamos de demonstrar essa tristeza era retirando tudo aquilo que era supérfluo ou que era considerado supérfluo e demonstrar mesmo essa contrição. Eu gostava de avançar também para outra pergunta, que se calhar aqui vai ser também um bocadinho mais polémica, que é... Mais? Ainda Ainda sim. mais, sim. Até que ponto é que isto deve ser ou não um critério de fé na nossa vivência de igreja? E aquilo que eu gostava de vos colocar é, ok, tendo em conta estes elementos bíblicos, históricos, inclusive adventistas da posição de Ellen White, ambíguo em relação a esta posição, qual é que é o caminho a seguir, ou o melhor caminho a seguir? Deve ser, por exemplo, um critério para a escolha de liderança de igreja, de cargos de igreja? Não deve. Roberto, sabes que eu sou pastor da igreja adventista, por isso o manual de igreja é um excelente guia neste... Nós estamos aqui para fazer aquilo que a administração diz. Exatamente, eu acho que estás a falar aqui com um empregado geral, não é? Obrigado, o episódio acabou agora. Estamos aqui para cumprir ordens. Posso dizer uma coisa? O uso do manual também em si é uma questão cultural. Eu não estou muito confortável com o facto de utilizares a expressão cultural. Eu percebo que exatamente aquilo que estás a querer dizer. Estás a perceber? Contextual? Talvez. Mas se calhar para os ouvintes eles não estão a perceber qual é que é o problema do cultural contextual. Se calhar é melhor explicarem um bocadinho. Vamos tentar desenvolver para ver se estamos on the same page. Deixa de desenvolver então. Por exemplo, em Inglaterra tu tens todos os tipos de igrejas, desde com caráteres nacionais, desde igrejas de expressão portuguesa, por exemplo, igrejas ganesas, igrejas jamaicanas das Caraíbas, igrejas inglesas brancas, tens muito poucas, mas que têm pelo menos em termos de liderança, essa liderança ainda está entregue mais aos brancos ingleses. E no mesmo país, na mesma conferência, se tu fores pastor de uma ou de outra, tens atitudes diferentes em relação ao manual. Portanto, tens certas igrejas que vão utilizar mais uma política de senso comum, ok? Portanto, não é para seguir aqui à letra o que está no manual. Nós próprios temos capacidade de decidir o que é que vamos fazer, e tens outras igrejas em que tu tens que seguir aquilo à letra, não é? É isso que eu queria dizer com cultural, e se calhar contextual talvez seja uma palavra um bocadinho mais correta. Quando tu dizes cultural, eu pensei, o que é que existe de diferente a nível cultural entre a Suíça e Portugal que faça que dentro da igreja adventista na Suíça não tem problema absolutamente nenhum tipo de joia. Aliás, as mulheres na Suíça muitas têm até vários furos na orelha, e os jovens menos de 25 anos, homens, praticamente todos têm as orelhas furadas. Ou seja, nem sequer é uma questão de tipo de ter alguma diferença. Não, toda a gente vai um bocado na mesma linha. E Portugal não. Portugal já existe, e eu gosto de dizer ainda bem, mas acho que continua a ser bastante marginal. Não sei, vocês estiveram lá mais do que eu. Eu acho que não existem diferenças culturais, existem diferenças teológicas. Porque a pessoa faz ou não faz, não por uma questão de cultura do país de onde vem, mas por causa de qual cultura religiosa ela esteve embebida. E eu concordo contigo. A minha resposta era em relação à pergunta, deve ser um critério de fé, e era por isso que eu estava a referir a questão do manual, porque eu acho que vai depender um bocado se para aquela comunidade isto é um assunto importante ou não é importante. É um assunto que vai chocar, não é um assunto que não vai chocar. Portanto, para tentar dar aqui uma resposta um bocadinho diplomática, em comunidades em que é um assunto que vai chocar pessoas, que as pessoas querem estar um bocadinho mais próximas daquilo que o manual diz em todos os aspectos, incluindo este. Se calhar é melhor não criar problemas. Se a comunidade de fé na qual tu te inseres
é uma comunidade onde não há esse problema, se calhar tens um bocadinho mais de liberdade. Eu, pessoalmente, se me perguntas a minha opinião pessoal, eu acho que seria triste impedir alguém de dedicar a sua vida a Jesus. Nem estou a falar da igreja, mas dedicar a sua vida a Jesus, ou querer dedicar, querer se batizar, querer ser membro da nossa igreja, e tu vais impedir essa pessoa por causa desta questão, do meu ponto de vista pessoal, não faz sentido. Mas acho que depende também um bocado do contexto onde tu estás. Obrigado. Sam, tens uma opinião diferente? Concordas? Concordo com o que o Joca diz, mas sou mais extremista que o Joca. Porquê? Eu acho que não tenho no meu caráter, vocês podem julgar diferente, ou as pessoas que estão a ouvir, eu não tenho muito no meu caráter extremismos. Eu acho que tendo normalmente, é a minha visão de mim mesmo, se calhar erro, mas normalmente vou mais para a moderação, porque tento sempre compreender a lógica da outra pessoa e como é que a outra pessoa vê e assim. Com este tema, para mim, é muito difícil mesmo, porque este tema para mim é irracionalidade ao cubo. É uma coisa que para mim não tem verdadeiramente razão de ser, só dá problemas às pessoas. Muitas vezes existe, não as pessoas da nossa idade, mas as pessoas mais velhas, joias de família, e durante décadas nós fizemos violência às pessoas a convencer-lhes que aquilo era errado, que aquilo era uma barreira com Deus, e pôr as pessoas a vender as coisas e nem sequer podiam guardar porque era quase como se tivessem bruxaria em casa. E isso para mim cria-me mesmo uma reação forte dentro de mim de dizer, eu não entro nesse sistema. Claro que eu estou num contexto que me é super agradável. Na Suíça isso nunca foi questão. Eu estou há anos, desde Colonge, numa cultura de igreja em que eu não faço face a isso. Por isso, se calhar, é um que bocado... isso não é uma questão, não é? Exatamente, não é uma Debatida. questão. Por isso, se calhar, é também essa história de vida que fala neste momento. Se eu vivesse em Portugal, se calhar teria uma perspectiva diferente. Mas eu devo recordar que quando eu fiz o meu pré-estágio em Portugal, estamos a falar do 2007, 2008, ok? Eu lembro perfeitamente de estar numa reunião da Zona Sul, porque eu fiz estágio na maravilhosa cidade de Moura, não é irónico, e um administrador, na altura, contar à frente de membros de igreja e de pastores de toda a parte sul de Portugal, que estava a dar estudos bíblicos a uma pessoa num certo nível na zona de Lisboa, e que essa pessoa só lhe faltava, a expressão dele, só faltam cair os brincos. E meus amigos, e mesmo que os brincos não caiam, não tem problema porque isso não serve para nada. Isto foi dito em 2007, 2008 à frente de muita gente, e não pareceu criar uma onda de indignação ou de estupefação, porque pareceu lógico aos olhos das pessoas que estavam a ouvir. Por isso, eu acho que entrar nesse esquema de impedir que pessoas tenham cargos por causa de plástico, por causa de metal, eu acho estranho. Agora, eu tenho uma ressalva, e agora este é o contraponto de tudo aquilo que eu acabei de dizer até agora. E posso cair no erro de julgar pessoas, por isso peço já desculpa, mas da minha observação de Portugal, não de fora de Portugal, mas de Portugal, é que muitas vezes o uso de joias é feito não como resultado de uma pesquisa e de um estudo da Bíblia em que as pessoas chegaram a uma conclusão que, realmente, visto os textos de Ellen White, visto os textos da Bíblia, isto não tem assim muita lógica. É mais um ato de rebelião do que propriamente o fruto de uma reflexão estruturada. E eu posso estar aqui a cometer um erro porque eu não conheço o coração das pessoas, mas foi a sensação que me deu em determinadas pessoas, em determinados casos. E acho que se efetivamente o uso das joias é feito num sentido de rebelião, provocação, não quer saber, que de uma certa forma essa pessoa não está apta a ter uma função dentro de uma congregação em que justamente tu tens que querer saber o que é que os outros acham e o que é que as pessoas fazem. Mesmo do diálogo, não é? Claro. Não estou a dizer que a pessoa tem que se negar a ela mesma, porque eu sou totalmente contra isso. Se uma pessoa acredita numa coisa, não tem que se estar a negar em frente dos outros porque os outros não veem da mesma forma, mas esse espírito de não quero saber, eu acho que é muito problemático. Posso
responder. Aí ele está... Podes, mas curtinho. Eu não tenho noção nenhuma de quanto tempo é que passou, por isso aproveito. Curtinho, Porque eu é que sou o chato do tempo, mas perdi aqui o fio à meada. Curtinho. Telegráfico. Mas acho que estamos a bater 1 hora, sim. Rebelião. Às vezes a definição de uma rebelião também está do lado, imagina, do nosso lado, não do lado da pessoa necessariamente. Eu dou um exemplo de alguém que eu conheço numa das minhas antigas igrejas na Croácia, que durante anos e anos e anos teve um certo estilo de vida dentro da igreja adventista, ok? Muito mais conservador, etc, etc. E houve um momento em que houve uma abertura que para alguns foi considerado uma rebelião, ou uma revolta pelo menos, mas que era estruturada, ok? Por isso também depende um bocado, esta questão da rebelião depende do ponto de vista, do ponto de observação. Lá está, não vemos o coração da pessoa. Sim, para mim, essa revolta ou rebelião não era uma rebelião, não era nesse sentido. Mas houve muita gente que entendeu isso, e sobretudo pelo facto da pessoa ter começado a utilizar joias, como uma rebelião. Aceitavam, mas havia determinados quadrantes da igreja que olhavam para isso com maus olhos. E por isso às vezes desde que seja estruturada, até uma rebelião pode ser positiva. Houve muitas rebeliões que nós normalmente temos tendência de chamar revoltas quando elas estão do lado bom da força, não é? Revoltas, vamos chamar. Que foram positivas para a história do nosso mundo, obviamente. Eu, por acaso, acho que esta questão é complexa por causa dos elementos que vocês evocaram. Eu, se calhar, vou dar aqui mais um para complicar ainda mais, que é a gestão da igreja, que foi mencionada ligeiramente, mas pelo menos aquilo que eu percebi é que as vossas intervenções foi mais a nível do individual, mas é a nível da gestão da igreja como um todo. Porque é verdade que, e se calhar também até a nível individual, por vezes as joias podem ser, ou os adereços, podem ser uma maneira de disfarçar uma certa falta de autoestima em si. Porque, por exemplo, e para não ser sempre as mulheres, vou pegar no caso dos homens, muitas das vezes há certos homens que sentem uma necessidade de valorização pessoal que só pode ser preenchida se tiverem um bom carro, se tiverem uma boa casa, se tiverem uma boa roupa. E isto muitas das vezes vai para lá do que aquilo que a pessoa está a fazer conscientemente. E isto também em relação às mulheres também pode ser o caso. E lá está, e é difícil, porque mais uma vez é difícil por vezes nós sabemos qual é as verdadeiras intenções das pessoas. E depois do ponto de vista da igreja e do grupo, a reflexão que eu acho que deve ser sempre prioritária é, ok, como é que nós vamos ajudar esta pessoa a crescer? Não propriamente para sair disto ou daquilo, ou deixar de usar isto ou aquilo, ou deixar de comprar isto ou aquilo, mas simplesmente como é que vamos ajudar esta pessoa a crescer na sua relação com Deus. E por vezes pode passar por ter que tirar joias, outras vezes pode passar por outras coisas quaisquer. Acho que não foi por acaso que quando o jovem rico veio falar com Jesus, Jesus disse-lhe, olha, ok, tens os mandamentos, não, eu faço isso tudo, ok, então vai agora, vende tudo o que tens e anda e segue-me. Para ele precisava de tirar aquilo. Por isso é que esta questão é mais problemática do que aquilo que nós às vezes até nos apercebemos por causa disso. Porque para mim, se calhar é necessário no meu relacionamento com Deus que eu tire, e se calhar para outra pessoa não é preciso. Então, aquilo que eu se calhar gostava de focar na gestão igreja, interna da igreja, se calhar é, em vez de tentarmos parar simplesmente sobre se alguém faz isto ou aquilo, se alguém tem adereços ou não, tem joias ou não, é tentar perceber o porquê e tentar, com um espírito cristão, de tentar, ok, o que é que esta pessoa precisa se calhar para ir um bocadinho mais além no seu relacionamento com Deus, e estar consciente que se calhar para uma pessoa pode ser tirar joias, para outra pessoa pode não ser não tirar joias. Então eu acho que essa questão também deve ser pensada e meditada. Acho que aquilo que nós nos devíamos concentrar é, para além das joias, para além do carro, para além de todas essas coisas,
esta pessoa é humilde, esta pessoa tem o desejo de servir os outros, esta pessoa tem desejo de fazer parte da nossa comunidade, ela tem um contributo útil para a nossa comunidade. Acho que essa devia ser a nossa preocupação principal, mais do que ter joias ou não ter joias. Até porque nós, como seres sociais, facilmente, se nós nos sentimos aceites, se nós sentimos parte de um grupo, nós naturalmente vamos começar a tomar a forma desse grupo. Se nós tivermos, por exemplo, um jovem que se insere num grupo em que há o uso de jovens, mesmo que ele não use antes, muito provavelmente ele vai começar a utilizar para se identificar com esse grupo. E o inverso também. Se tivermos um jovem que teve o hábito de usar joias, mas que agora está num grupo que ele se sente aceito, que ele se sente valorizado, que ele sente fazer parte, naturalmente ele vai se adaptar para fazer esses mesmos códigos intergrupo. Por isso eu acho que essa questão é um bocado secundária. Não deveria ser a questão principal levantada nas reflexões sobre, ok, aceitar batismo ou não, aceitar nomeação ou não. Eu tinha um nós somos seres sociais. Tinha um professor em Newbold, e não sei como é que é aqui na Suíça, mas eu tinha um professor em Newbold que nos dizia sempre quando forem pregar, vistam-se bem. Eu não dizia, leva um fato ou leva uma gravata. Em alguns contextos se calhar é isso que é definido como, mas eu dizia, vistam-se bem porque na experiência dele em Londres, no contexto específico, dizia ele, os jovens reagem melhor quando vocês se apresentam bem do que... Mas eu acho que de uma forma geral nós lidamos melhor com pessoas que estão mais bem vestidas do que alguém que está... Sim, mas lá está. É um outro tema. É um outro tema, mas na Croácia, por exemplo, não é uma questão tão importante. Ok. A mesma história em relação ao carro. Eu conheço um colega de quarto meu antigo em Newbold, cujo pai era pastor, e tinha havido comentários por toda a igreja do carro. Do país em que ele estava, não vou dizer que país, porque ele tinha comprado um carro novo. Era um Skoda, mas era carro novo, e então carro novo, portanto, enfim, okay. Mais uma vez, contextos... Não sei como é que ele caiu nessa armadilha tão fácil, não é? Toda a gente sabe que não se pode ter um carro novo. Olha, muito obrigado pela conversa. Nós esperamos que tenha sido útil para vocês. Mais uma vez, o nosso objetivo não é tanto terminar conversas, mas fomentar discussões e começar conversas com toda a gente, com a igreja em geral. Por isso, se vocês tiverem um comentário, deixem o vosso comentário. Se quiserem continuar a conversa através de perguntas enviadas a nós, sintam-se à vontade também. E este foi o Grão de hoje. Muito obrigado, Roberto. Aproveito também para apresentar a nossa nova linha de bijuteria com fé com leite. Comprem enquanto existe. Joias abençoadas pelo pastor.com. Joias abençoadas pelo pastor.com. Pelo Joca, o Joca Roberto e o Joca Samuel. Obrigado por terem ficado até aqui. Muito obrigado também por nos seguirem, por nos encorajarem e continuem a reflexão convosco mesmo, com a vossa Bíblia, nas vossas igrejas. E foi tudo por hoje. Obrigado e até à próxima.